Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Iago e hoje a gente tá aqui pra conversar sobre as minhas leituras do mês de novembro de 2018. Vou começar esse vídeo falando que em novembro eu não consegui ler muito acima da minha média. Eu li 5 livros concluídos e algumas leituras em andamento. Mas esse mês tiveram alguns livros que entraram pro hall de favoritos da minha vida. Então pega seu chá, sua água, sua Coca-Cola, sua pipoca, senta, porque talvez vamos conversar bastante sobre esses livros. E uma coisa que aconteceu no mês de novembro e que foi incrível, eu participei do desafio Bingo da Literatura Negra, promovido pela Solane Quioro, como vocês puderam ver no meu vídeo de leituras pro mês de novembro. E eu fiquei assustado em como eu encontrei livros incríveis graças a esse desafio. E eu acho que esse é um dos principais objetivos de desafios desse tipo, a gente sair de um padrão imposto pela sociedade e ver quantos livros incríveis estão por aí ao nosso acesso. E seguindo essa linha de raciocínio, a gente consegue perceber que também existem livros tão bons que não estão chamando tanta atenção, que não estão em tão evidência assim. E isso é uma coisa que eu gosto de fazer, sair desse padrão imposto pela sociedade, um padrão de livros, de autores que tiveram certas facilidades de chamarem a atenção, de serem publicados por causa da cor da pele ou até mesmo por causa da sua orientação sexual. E sim, nós vivemos em uma sociedade onde homens brancos e héteros são mais divulgados que outros autores, e principalmente autores americanos ou ingleses. Esses são os autores que a gente tem mais acesso, autores que a gente encontra livro com maior facilidade. Isso é um fato muito mais evidente quando você para analisar os livros clássicos. Hoje em dia que esse padrão vem se quebrando, e é graças aos desafios como o Bingo da Literatura Negra que nos proporciona tirar a venda dos olhos e alcançar leituras maravilhosas como essas que eu vou mostrar aqui. E não pense você que vem com aquele discurso: eu não vejo a cor da pele do autor, eu não vejo sua orientação sexual, eu escolho aqueles que mais me agradam pelo conteúdo do livro. As coisas não são bem assim. Nós vivemos em uma sociedade onde a oportunidade para homens brancos, héteros, ingleses são maiores, eles possuem maiores facilidades de publicação, ou seja, graças a esses padrões eles possuem privilégios, e com isso esses livros vão chegar mais fácil em você. Se você chegar numa livraria ou até mesmo olhar para sua estante, você vai ver que a maioria desses autores estão encaixados nesse padrão, a não ser que você já tenha tomado alguma atitude e esteja indo contra este movimento, procurando especificamente autores fora desse padrão. E eu acho que isso é uma das coisas mais maravilhosas do desafio do Bingo da Literatura Negra, é que traz desafios para que a gente corra atrás de livros, a gente leia outras histórias sem ser contadas por pessoas dentro daquele padrão que a gente vê por aí. Bom, dada essa breve introdução, agora vamos comentar sobre as leituras efetivamente que aconteceram nesse mês, que, gente, só tem coisa maravilhosa. Só um instantinho que eu vou ver meu bolo, que ele tá no forno. A primeira leitura concluída no mês de novembro foi para cumprir o desafio de ler um livro de ficção científica, e foi Kindred, da Octavia Butler. Eu não podia ter começado o mês de novembro com uma leitura mais prazerosa do que essa. Vocês podem ver que eu fiz marcações de coisas muito importantes, muito tocantes. É o meu primeiro contato com a autora, a Octavia Butler. E, gente, esse livro aqui é incrível. Eu sei que eu uso muito incrível nos meus vídeos, mas eu não tenho outro adjetivo para falar sobre esse livro aqui. Ele é tudo de bom, no sentido de escrita da autora, porque na verdade esse é um livro muito pesado. Ele vai contar a história de uma mulher chamada Dana, em que ela vive em 1976, ou seja, no século 20. Ela tem uma vida normal com seu marido, ela é escritora, o marido também, e do nada ela vai sentindo uma tontura, vai se sentindo mal, até que de repente ela é transportada para um lugar totalmente diferente. Ela tava no quarto dela e de repente ela acordou nessa mata. Ela olha pro lado e vê um menininho se afogando, e daí ela tem um impulso de salvar esse menino, porque ela sabe que ele vai se afogar. Ela corre pro lago, tira esse menino e já tenta salvar ele. Surge a mãe desse garoto, o pai, e tá acontecendo a confusão, até que o pai aponta a arma pra cabeça dela e ela volta pro presente. Ela não consegue explicar como é que isso aconteceu, ela não consegue falar por que ela tá molhada. O marido questiona como ela desapareceu e reapareceu em 3 segundos, e assim vai se desenrolando a história. A gente vai acompanhando a Dana, que ela volta outras vezes, e a gente vai descobrindo que ela volta na verdade pro século XVIII, lá pra 1700. Essa viagem no tempo não é à toa, ela volta sempre pro mesmo lugar e pra salvar sempre o mesmo menino. Ele está em situação correndo risco de perder a vida, e esse menino também não é qualquer pessoa. Ele é na verdade um antepassado dela. Ela descobre isso, por isso que se chama Laços de Sangue. Também preciso deixar meu aviso de gatilho aqui, porque esse livro tem muita violência. Ele tem violência sexual, violência física e principalmente violência por conta da cor da pele. A Dana, ela volta para os Estados Unidos escravista, ela vai conhecer o sul do país dos antepassados dela. Coisas que eles viveram não são coisas fáceis de serem lidas. Esse livro é muito mais do que a ciência por si só. Esse aqui é um livro premiado em ficção científica, mas a mensagem dele é principalmente em questão racial. A gente tem umas situações que, assim, são incríveis. A forma como a Octavia escreveu, a escrita dela é tão perfeita que ela consegue botar um personagem do século 20 encarando a vida de outros personagens do passado que tem a sua liberdade tomada, e não é uma coisa como se estivesse tentando passar uma lição. Ela mostra isso aqui de uma forma muito nua e crua. É fascinante
a escrita, a mensagem, tudo que Kindred representa, tudo que a Octavia representa. Você ter uma obra de uma autora tão incrível assim em mãos, é uma gratidão a gente ter a voz da Octavia Butler no papel e poder ter acesso a ela. Esse livro aqui foi publicado nos anos 70, se eu não me engano, e só agora nós tivemos a oportunidade de ter esse livro traduzido aqui no Brasil. Inclusive esse livro é traduzido pela Carolina Caires Coelho. E gente, eu acho que eu não consigo passar tanto assim a mensagem que Kindred pode passar, representar, toda a experiência que Kindred traz para a leitura, e principalmente a minha experiência nem é tão importante assim perante o que essa obra representa. Mas em resumo, eu recomendo fortemente para você ler Kindred, ler qualquer livro da Octavia Butler. Eu tô doido atrás da Parábola do Semeador. Eu quero ler tudo que a Octavia publicou nesse mundo. E é isso, leiam Kindred, porque é um livro que é essencial na vida de todos. Leia se você não tiver problema com aqueles avisos que eu já dei aqui sobre violência e tudo mais. Leia se você conseguir. Se você tiver a oportunidade, leia Kindred. Segundo livro concluído nesse mês, na verdade, é esse manifesto da Chimamanda Ngozi Adichie para educar crianças feministas, traduzido pela Denise Botman e publicado pela Companhia das Letras aqui no Brasil. Isso aqui, na verdade, é uma carta que a Chimamanda escreveu para sua amiga. A amiga dela perguntou: Chimamanda, querida, como eu faço para educar a minha filha, fazer com que ela cresça feminista? E foi aí que a Chimamanda parou para pensar, porque ela estava sempre discursando sobre o feminismo, mas ela nunca tinha parado para pensar como começar exatamente a falar sobre o feminismo, até mesmo como uma educação feminista se baseia, como falar de igualdade de sexo entre homens e mulheres para uma criança, mostrar que o mundo é desigual e que é errado estar assim, como homens e mulheres precisam ter a mesma oportunidade, como na nossa sociedade, seja americana, brasileira, sociedade mundial, como no discurso dos seres humanos está entranhado o machismo, porque vira e mexe a gente escuta pessoas falando que mulheres são mais ineficientes biologicamente do que homens por conta de hormônios, por conta de sentimentos, fisionomia, biologia. Homens desde a Idade da Pedra são responsáveis por caçar e tudo mais, como se hoje em dia nós vivemos ainda como os seres humanos viveram na Idade da Pedra. São discursos naturalizados por conta desse machismo naturalizado na nossa educação, no nosso crescimento. E a Chimamanda mostra como isso pode ser mudado aos poucos, como isso pode ser inserido na visão das crianças e como isso pode fazer a diferença na vida dessas pessoas, como isso pode fazer diferença na vida dos seres humanos, no conjunto social. É um discurso assim, para quem já tá conversando bastante sobre o feminismo, não vai encontrar nada diferente do que a gente já encontra por aí. É um discurso perfeito para aquela pessoa que não sabe nada sobre o feminismo, aquela pessoa que tem curiosidade em saber ou até mesmo é muito ignorante no assunto. E para aqueles que já sabem, é uma forma muito elucidada de como tratar isso com as crianças. É um ótimo manifesto. Eu também já li aquele Sejamos Todos Feministas, que é o discurso da Chimamanda do TED Talk. Eu já falei sobre ele algumas vezes aqui no canal. Mas também fica a minha recomendação de ir para educar crianças feministas. Minha terceira leitura do mês de novembro, que foi concluída, também foi assim... um tiro no meu coração, uma destruição de sentimentos, que foi Hibisco Roxo da Chimamanda Ngozi Adichie. Eu escolhi esse livro para cumprir o desafio de livro africano. Da Chimamanda, como eu já falei para vocês, eu já li O Discurso do Sejamos Todos Feministas. Em agosto desse ano eu li Americana, li o Para Educar Crianças Feministas e agora Hibisco Roxo. Eu não tenho o que falar desse livro, do conjunto de sentimentos que ele traz. É um livro que também tem um gatilho aí para quem tem problemas com relacionamento abusivo. A nossa personagem principal, ela vive na Nigéria e ela vive um relacionamento abusivo familiar. Ela é filha de um cara muito bem sucedido, um cara muito influente na Nigéria e é um católico assim, assíduo, ferrenho, muito beato. Ele segue muito rigidamente as regras da Bíblia e assim, se as regras da Bíblia têm alguma abertura, ele fecha essas aberturas porque ele se sente capaz de ditar as regras. Então a família dele é toda criada nesse ambiente hostil e viver a vida dessa personagem, dessa garotinha de 13 anos de idade é uma coisa assim... muito tensa. É uma escrita assim muito perfeita. Eu não me arrependo nada de ter lido esse livro, porque é um livro incrível, maravilhoso, mas que ele é desgastante emocionalmente, ele traz muito sentimento desgostoso. É uma leitura que te tira da sua zona de conforto, é uma leitura que te expõe de uma forma que você fica incomodado com aquela situação em que você não pode fazer nada, que você sabe que é assim, seja na Nigéria, nos Estados Unidos, no Brasil, em Roma, qualquer religião, principalmente as religiões doutrinadoras no sentido ditatorial, de que uma pessoa tem o poder da verdade, ela dita as regras. Isso dá abertura para esses ditadores, esses abusadores existirem. É uma coisa que a gente sabe que não está só em religião, mas é o caso desse livro. E, gente, o bom de Hibisco Roxo é que, por mais que existam essas situações desgastantes, a gente conhece bastante sobre a cultura da Nigéria. Ela te deixa com gosto de querer ler mais livros nigerianos, livros que trazem mais sobre aquela cultura. Você vê que a África é um continente vasto, porque um país já possui uma grande diversidade cultural. Imagina um continente
infelizmente, aquela imagem que nos é vendida de que a África é um país, uma coisa só, é muito errada. E Hibisco Roxo é um exemplo perfeito de muito fácil acesso para nós aqui no Brasil, de uma oportunidade de conhecimento de outras culturas, de outras histórias. Uma história contada por uma pessoa que cresceu e viveu na Nigéria, então não é uma história de nenhum colonizador contando sobre como é aquele país, é uma história da pessoa que viveu lá. Estou falando muito nesse vídeo, mas deixo também aqui minha indicação de Hibisco Roxo, porque é um livro também essencial para o crescimento humano, o desenvolvimento humano. Leia Hibisco Roxo, porque vale muito a pena. E, gente, falei de 3 livros aqui e vocês não têm noção de como esses livros me deixaram no chão, como esses livros são muito bons de tirar da zona de conforto. É o tipo de leitura que faz engrandecer o crescimento humano, você sai outra pessoa depois dessas leituras. E como vocês puderam ver, 2 desses livros lidos até agora foram livros muito desgastantes emocionalmente. E o 4º livro que eu terminei de ler em novembro foi um livro para mudar toda essa situação, que foi Formas Reais de Amar. É um compilado de contos nacionais, escrito pela Solane Quioro, Olivia Pilar, Valéria Alves e a Lavínia Rocha. E esses contos são de comédia romântica. Eu lia um ou outro enquanto eu lia esses livros desgastantes e foi uma coisa que me ajudou muito a fazer a leitura fluir, porque aquelas leituras que me deixavam emocionalmente exausto, eu pegava uma comédia romântica pra aliviar e isso foi 100% eficiente. O primeiro conto, pra mim, o que abre o livro, é o melhor de todos, porque ele me arrancou muitas gargalhadas. A escrita da Valéria Alves é uma coisa incrível, ela consegue mostrar aquelas situações dignas de comédia romântica de uma forma muito perfeita. Nesse conto a gente vai ter 2 mulheres que estão ali pra acompanhar o casamento real que vai acontecer, o casamento de um príncipe com uma plebeia e uma plebeia não branca, e isso é um fato muito importante que está acontecendo no momento. E, gente, é situação engraçada atrás de situação engraçada, diálogos muito engraçados, deu aquele alívio cômico muito bom, você consegue rir bastante. Então, se você tem o interesse e a vontade de ler Formas Reais de Amar, leia, porque vale muito a pena. Inclusive, todos os livros que eu estou falando estão no box de descrição e você pode saber mais sobre eles, e adquirindo qualquer um deles por esse link, você ajuda o canal sem pagar mais nada por isso. Então, se você está passando por um momento de turbulência, você está procurando aquela comédia romântica ou aquela história que vai aquecer o coração de uma forma muito saudável, Formas Reais de Amar é minha recomendação para você. 4 livros terminados no mês de novembro, tava tudo muito bem, tudo muito bom, até que chegou a nuvem do Neil Schusterman para destruir a minha vida e a minha sanidade mental. Vocês puderam ver que essa leitura já tá aparecendo no canal há muito tempo. Foi uma leitura em conjunta feita com o Lucas, a Yara do Conto Encanto e os Grig do Three Dudes, que foi assim, maravilhoso poder fazer essa leitura com eles. Esse livro é dividido em 6 partes e a gente lia essas partes em conjunto e comentava bastante. Eu não sei nem o que falar da nuvem. Ei, Lucas, vamos gravar um vídeo aqui pra vocês, porque eu já falei do Ceifador e preciso falar desse livro aqui separadamente. Só sei que esse livro, gente, é um livro que faz você ficar no chão, destruído, destroçado de eu preciso do 3º livro. Esse é um livro que traz muito mais discussão política do que o Ceifador. Uma distopia jovem adulto discutindo sobre política. É algo muito bom e com certeza um tapa na cara daqueles que têm preconceito com jovem adulto e um tapa na cara de você que ama jovem adulto e tá lendo a nuvem, porque o Neil Schusterman, ele vai te dar tapas na cara, ele vai te dar socos, tiro, ele vai te coletar, você vai voltar à vida e vai ficar destruído. É isso que eu tenho pra falar sobre a nuvem. Bom, gente, essas foram minhas 5 leituras concluídas. Agora os livros que eu dei andamento, e um deles é A Poeta X, que ela estava fazendo parte do desafio do Bingo da Literatura Negra, mas eu não consegui concluir essa leitura. Era final de período, estava muito corrido. Eu e o Lucas estamos lendo em conjunto também esse aqui. É um livro de poesia que é fora do comum, é o meu primeiro contato com poesia e está sendo uma experiência muito boa. Então fica aqui já um livro para a lista de leituras de dezembro que espero concluir esse mês. Um livro que eu também encaixei no desafio do Bingo da Literatura Negra foi Fragmentado, do Neil Schusterman. Eu tô em 50% do livro, tô gostando bastante porque é um livro que vai tratar sobre um assunto muito polêmico. A gente vai viver numa realidade onde a sociedade passou por uma revolução em que foi feito um pacto pela vida. E nessa sociedade as pessoas não podem abortar. Se você engravidar ou se você tiver um filho, você é obrigado a ficar com ele pelo menos até os 13 anos. E entre os 13 e os 18 anos desse adolescente, ele fica sob julgamento dos pais. Os pais podem pedir pro governo fragmentar esse jovem e todas as partes dessa pessoa, todos os órgãos, todos os membros, braço, perna, cabeça, cérebro, órgãos vitais, qualquer parte dele vai ser doada para quem precisa. Então é essa a realidade. O Neil Schusterman sabe construir muito bem distopias. É um pouco assustador como a cabeça desse homem funciona, você vendo o Ceifador e você vendo Fragmentados. Não é um livro assim tão incrível quanto o Ceifador no sentido de escrita, mas eu ainda tô em 50%, eu acho que vai acontecer muita coisa aí que pode melhorar bastante a experiência de leitura, mas vamos ver. Vou concluir nesse mês com certeza.
E um livro que me deu a louca e eu comecei a ler do nada porque me deu muita vontade, e isso foi causado por Mona Lisa, e que foi A Amiga Genial, da Helena Ferrante, o primeiro livro da tetralogia da série napolitana. Esse é um livro que tem no Kindle Unlimited e recentemente foi adaptado pela HBO como um seriado. Eu quero concluir essa leitura antes de começar o seriado. Eu também tô em 50% desse livro e tô gostando bastante da escrita da Helena, porque é uma escrita que ela te apresenta uma história que não tem conexão, vamos dizer assim, é bem confusa, mas que faz sentido e que na verdade você vai acompanhando só a vida daquela pessoa. Eu me senti muito perdido enquanto eu estava lendo, eu não sabia quem eram os personagens e ela vai falando aquilo com aquela naturalidade, como se você conhecesse aquelas pessoas há tanto tempo quanto ela conhece, e com isso eu fui me sentindo perdido, mas as coisas vão se encaixando e vão fazendo sentido. O que não faz sentido você deixa pra lá, o que faz sentido você continua. É mais ou menos assim que acontece, mas é uma escrita muito gostosa de ler. É aquele tipo de escrita que te traz um conforto, como se tivesse uma pessoa te contando uma história e você vai indo na dela. Tô gostando bastante, mas vamos ver como vai ser até o final. Esses foram os livros lidos, muita coisa, pelo amor de Deus, muita coisa pra ser falada. E parando pra ver os desafios de mulheres pra ler, faltaram 3 desafios a serem cumpridos. Para completar um desafio deles eu vou usar a Amiga Genial, o outro eu vou botar o 15 da Raquel de Queiroz, que eu já tenho esse livro e quero muito ler. E o livro do terceiro desafio vai ser Frankenstein da Mary Shelley, e espero conseguir concluir essa leitura em dezembro. Tô achando difícil, mas vamos ver nesse período entre Natal e Ano Novo. E em breve a gente vai comentar sobre quais são esses desafios e falar bastante sobre os livros lidos em 2018 e tudo mais. Então aguardem que vai ter vídeo sobre isso. E como eu falei pra vocês também, vou tentar concluir o Colecionador em dezembro. Como vocês podem ver, estou muito próximo da metade e eu acho que dá pra concluir nesse mês sim. E é isso, gente, essa é a minha lista que eu quero ler em dezembro. Fé que eu vou conseguir concluir essas leituras e comentar todas elas com vocês. E eu vou ficando por aqui, deixa o seu joinha se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo quais foram as suas leituras no mês de novembro, se você participou do bingo da literatura negra e quais são os livros que você pretende ler no mês de dezembro. Se inscreve no canal se você não for inscrito, porque tem muita coisa vindo por aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra todo mundo, tchau, tchau!